Eu vou até tirar a blusa, porque são tantas mudanças que eu fico... eu vou propor que a gente faça as 3 falas e deixe as perguntas para o final, tudo bem? E, então, eu vou apresentar os 3, a gente vai ter a fala do Marcos Balieiro, que é da Universidade Federal do Sergipe, que vai ser As Mulheres e a Educação. Depois a gente tem a fala da Tessa Moura Lacerda, professora aqui da USP, da Filosofia, Liberdade, Igualdade e Fraternidade, uma reflexão sobre a mulher. E, para terminar a nossa mesa, a gente tem a professora Silvana Nascimento, que é professora aqui da USP também, Feminino, Feminismos, Reflexões sobre o Pessoal e o Político na Trajetória de uma Intelectual. Então, vamos começar com o Marcos. Bom, boa tarde. Eu posso dispensar o microfone? Não, está sendo transmitido, tem que... Verdade. Bom, então eu não posso dispensar o microfone. Vocês me ouvem bem assim? Está funcionando? Está ótimo. Ok. Lateral. Obrigada. Bom, gente, como vocês sabem, esse evento está acontecendo em 2 partes. A primeira foi em Aracaju e a segunda está acontecendo aqui hoje e amanhã. Em Aracaju eu disse que era uma honra gigantesca participar de um evento que acontece em homenagem à professora Maria das Graças, porque certamente não tem ninguém a quem eu deva mais do ponto de vista da minha formação. Precisava falar isso na sua frente também, né, professor? Só que eu fico numa situação péssima, porque eu não sei fazer discursos bonitos e agradecimentos e esse tipo de coisa, né? Então, eu fiquei com a sensação de que nada que eu fizesse nesse sentido seria suficiente. Então, o que eu fiz para homenagear a professora Maria das Graças? A gente sabe que a posição da mulher na sociedade, especificamente a posição da mulher no departamento de filosofia, são temas que são caros a ela. E ela, numa certa época, me perguntava se eu não tinha nenhuma vontade de traduzir a Vindication of the Rights of Women, da Mary Wollstonecraft. E, bom, eu tinha, mas faltava tempo, eu continuo tendo e continua faltando tempo, então, de qualquer modo, eu escolhi fazer uma apresentação sobre ela e a crítica que ela faz do Rousseau, que é um autor que vem sendo amplamente discutido pelos orientandos da Maria e sempre com um apoio gigantesco por parte dela. Tá? Vamos ver se eu não falo muita besteira. Eu vou passar a leitura do texto, então. A Vindication of the Rights of Women, de Mary Wollstonecraft, é comumente vista como uma obra importante para o desenvolvimento do que viria a ser o pensamento feminista. Entretanto, essa é uma consideração complicada. Ora, a autora defende uma série de teses que seriam inaceitáveis para boa parte da militância feminista contemporânea. Além disso, a recepção do texto não se mostrou uniforme por estudiosos de questões de gênero ou pela militância que poderia se interessar por ele, de modo que o lugar da Vindication em uma história das ideias do feminismo, por assim dizer, não é claro, de maneira nenhuma. Bom, eu não pretendo, ao longo dessa exposição, atacar essas questões. Os motivos são bastante simples. Em primeiro lugar, parte significativa da militância atual, não sem razão, consideraria absolutamente blasfemo que um homem se pusesse a explicar qual é a importância desta ou daquela autora no que diz respeito ao estabelecimento de qualquer forma de feminismo. Em segundo lugar, não devemos nos esquecer que, ainda que a Vindication seja uma obra que exige mudanças significativas no que diz respeito ao tratamento da mulher para a época, é uma obra que se pretende crítica de certos conceitos e certas instituições que são características dessa época em que ela é escrita. Em outras palavras, reduzir o texto de Wollstonecraft a parte de um contexto das discussões contemporâneas sobre questões de gênero, eliminando uma consideração do diálogo que ele empreende com os pensadores com que a própria autora buscou discutir, seria incorrer em uma enorme injustiça contra os propósitos originais da obra. Evidentemente, sendo a Vindication of the Rights of Women um texto relativamente vasto,
em que se pode detectar críticas e diálogos com diversos autores, não seria possível realizar aqui uma exposição geral da obra ou explicar, mesmo que muito rapidamente, os diversos debates contidos no texto. Por esse motivo, eu vou me deter de uma maneira talvez algo temerária nas críticas da autora a Rousseau. São críticas que permeiam uma parte gigantesca do texto. Na verdade, Wollstonecraft volta suas baterias contra Rousseau desde o primeiro capítulo, ao afirmar que, e eu cito aqui, construídos sobre uma base de hipóteses falsas, os argumentos de Rousseau a favor de um estado de natureza são plausíveis, mas são insalubres, porque a asserção de que um estado de natureza é preferível à civilização mais perfeita que poderia haver é, com efeito, uma acusação contra a sabedoria suprema. Fim da citação. Deixemos de lado a discussão acerca de quão justa é a caracterização de Rousseau no que diz respeito a preferir o estado de natureza à civilização mais perfeita, e que parece ecoar em alguma medida a acusação voltairiana, segundo a qual ele supostamente advogaria em favor de um retorno ao estado de natureza. O que nos importa aqui é que a autora fornece a partir daí a primeira pista de que discutirá, quase que exclusivamente, com o Rousseau do Emílio, que é complicado, como vocês sabem. Isso se nota na continuação da passagem que nos referimos. Bom, a passagem continua assim. A exclamação paradoxal de que Deus fez boas todas as coisas e o mal foi introduzido pela criatura que Deus formou, sabendo o que estava formando, é tão não filosófica quanto ímpia. Fim da citação. Isso é particularmente importante, é claro, por conta do tema principal da obra, aquele que levará a autora a atacar Rousseau de maneira bastante ferrenha. É relevante também por ser uma obra que abre espaço para que Wollstonecraft o caracterize como um defensor da imortalidade, palavras dela, e um autor cuja afirmação sobre as coisas sendo boas ao sair da mão do Criador deve ser levada a sério de maneira bastante literal. O resultado é que se torna possível acusar a Rousseau de atribuir a Deus a culpa pelo mal, ainda que indiretamente. Na interpretação que vemos na Vindication, o genebrino não se teria dado conta de que, se o Criador é perfeito, a razão e a perfectibilidade, atributos a que o filósofo atribui toda a sorte de malefícios, devem, na verdade, ter sido colocados em nossa natureza não apenas para que possamos atingir a excelência, mas também, consequentemente, para que sejamos felizes. A partir daí, Wollstonecraft trata também de condenar o elogio russoniano daquelas que ela considera virtudes bárbaras, em detrimento de todos os esforços genuínos de gênio. O tom do texto parece indicar que Wollstonecraft vê em Rousseau o defensor de uma volta a um suposto estado de natureza, como eu já disse. Ainda que o filósofo pareça admitir que não haveria espaço para o surgimento de qualquer virtude em um estado como esse, ainda assim seria notável a preferência de Rousseau por ele, e isso justificaria, por exemplo, o seu elogio de Esparta, uma civilização que a autora da Vindication caracteriza como mal sendo humana. Em oposição a Rousseau, ela considera que o progresso da humanidade se converte em maldição não por conta da ação inexorável de nossas faculdades, mas por conta da instituição monárquica, vista como inevitavelmente perniciosa. Nas palavras da própria autora, em um estado monárquico, o percurso inevitável é o seguinte, eu cito mais uma vez: guerras no estrangeiro e levantes em casa dão às pessoas comuns a chance de adquirir algum poder, o que obriga seus governantes a enfeitar sua opressão com a aparência do direito. Assim, à medida que guerras, agricultura, comércio e literatura expandem a mente, déspotas são forçados a usar corrupções escondidas para manter o poder que inicialmente haviam tomado abertamente pela força. E essa gangrena acobertada se espalha mais rapidamente pelo luxo e pela superstição, os sedimentos inconfundíveis da ambição. O fantoche ocioso de uma corte real se torna um monstro de luxo, um fastidioso hedonista, e o contágio que esse estado antinatural espalha se torna um instrumento da tirania. Fim da citação. Felizmente, o desenvolvimento da razão por parte do povo bastará, em algum momento, para dar fim à monarquia, uma vez que esta, para se manter, tem necessidade dos efeitos bastante deletérios que são atribuídos, ao longo da Vindication, ao cultivo do hedonismo e da sensibilidade. Podemos dizer, então,
que a crítica de Wollstonecraft à monarquia é, em grande medida, tributária de uma certa forma de puritanismo republicano que teve impacto na Inglaterra moderna. Para ela, a razão, entendida como um dom concedido por Deus, seria a faculdade responsável por conduzir os homens a um progresso moral que se confundiria com a extirpação do jugo tirânico que se segue à instituição monárquica. Esse é um aspecto importante para que compreendamos em sua dimensão apropriada as críticas de cunho moral que serão feitas ao filósofo de Genebra. Essa afirmação pode parecer estranha para o leitor desavisado, já que essas críticas, como se poderia imaginar, dizem respeito não propriamente a alguma concepção de Estado, mas ao modo como Rousseau concebe a diferença entre homens e mulheres. Trataremos então de apresentá-las de maneira breve e, posteriormente, apresentaremos os motivos pelos quais não é difícil estabelecer a relação entre a crítica moral, ao modo como ele concebia a educação feminina, e uma suposta concepção republicana da política. Bom, passemos a esse ponto. No capítulo 5 da Vindication, Wollstonecraft faz ataques bastante pesados a autores que, nas palavras dela, representaram as mulheres como objetos de pena, uma pena que se aproxima do desprezo. O primeiro desses autores é precisamente Jean-Jacques Rousseau. Como já dissemos, a autora dirige suas críticas exclusivamente ao Emílio, criticando comentários referentes à educação das mulheres. Como se sabe, Rousseau propõe para a personagem Sophie uma educação que, para torná-la uma mulher tão perfeita quanto será perfeito o homem, Emílio, deverá levar em conta as características naturais do sexo feminino. A fraqueza física que resultaria em uma superioridade do homem em todos os sentidos é, nesse contexto, contrariada por aquela que parece ser uma poderosa característica natural feminina. Eu cito, e eu devo avisar que eu vou citar sempre o Rousseau, tal como ele é citado pela Wollstonecraft, porque o que me interessa aqui não é propor uma leitura acertada do Rousseau, é ver como ela lida com a leitura que ela própria faz do Rousseau e as implicações que isso tem nas considerações políticas que ela realiza. Tá? Bom, então, agora sim eu cito. A natureza dá à mulher uma habilidade maior de despertar desejos no homem do que dá ao homem habilidades para satisfazê-los. Assim ela, a natureza, torna o homem dependente da boa vontade da mulher e o força a tentar agradá-la, por sua vez, de modo a obter o seu consentimento. Nessas ocasiões, a circunstância mais agradável que um homem vê em sua vitória é não saber ao certo se ela cedeu à sua força superior ou se as inclinações dela se pronunciaram em seu favor. As fêmeas são comumente astutas o bastante para deixar isso em dúvida. Fim da citação. Esse tipo de artifício é importante porque, no fim das contas, para Rousseau, os homens, dependendo das mulheres apenas para satisfazer seus desejos, viveriam melhor sem elas do que elas sem eles. Isso faz com que a educação das mulheres deva se pautar meramente pela necessidade de agradar os homens. Sua educação, portanto, deverá privilegiar o desenvolvimento dos chamados encantos pessoais, enquanto os meninos são criados inicialmente para desenvolver seus poderes corporais. Além disso, as mulheres devem ser educadas desde cedo para restringir seus desejos. Uma criação muito permissiva as deixaria permanentemente em conflito consigo mesmas. Isso porque as mulheres tenderiam ao excesso sempre que se lhes fosse permitido o que quer que fosse. Além disso, é útil às próprias mulheres que não se acostumem à liberdade, já que ao longo de suas vidas deverão ser submissas a seus maridos. Como se sabe, os homens são criaturas bastante imperfeitas, e uma mulher que os trate com impertinência, abandonando a doçura de temperamento, os tornará piores e menos tratáveis. Cada sexo, portanto, deve agir da maneira que lhe é apropriada. Um marido manso pode fazer uma esposa agir mal, mas a suavidade de disposição por parte dela o trará de volta à razão, ao menos se ele não for uma completa besta, e mais cedo ou mais tarde triunfará sobre ele. Rousseau não considera que essa situação coloque a mulher em situação aviltante ou de servidão. Para ele, eu cito mais uma vez, sua habilidade e seu engenho superiores permitem que ela preserve sua igualdade e governe o homem enquanto finge obedecer. A mulher tem tudo contra ela. Nossas falhas e também sua própria timidez e sua própria fraqueza. Ela não tem nada a seu favor, exceto sua sutileza e sua beleza. Não é razoável que ela cultive as duas? Fim da citação. Bom, todos esses pontos, como vocês podem imaginar, são rebatidos impiedosamente por Wollstonecraft. Para ela, não é verdade que se deve retirar das mulheres sua liberdade sob o pretexto de tolher-lhes os excessos.
que ocorre, segundo ela, é que como se fossem escravos que, por terem ficado muito tempo completamente privados de tudo, fartam-se quando têm a oportunidade. Ora, as mulheres poderiam se exaltar ao gozar inicialmente de quaisquer benefícios, mas tratariam de apresentar posteriormente um comportamento mais equilibrado. Além disso, o próprio Rousseau admitira que, passado algum tempo, a paixão amorosa evaneceria, que seria absolutamente intolerável para as mulheres se forem consideradas úteis apenas como fornecedoras de prazer, bem como para seus maridos. A receita apregoada por Rousseau, então, seria um caminho sem volta para um casamento sem qualquer respeito mútuo e com garantias de infidelidade. Além disso, Rousseau também admite que uma das funções das esposas é educar os filhos. Ora, Wollstonecraft considera que isso seria uma completa aberração. Seria impossível que as mulheres pudessem ser consideradas aptas a cuidar de maneira sensata de crianças se fossem, a vida toda, instruídas apenas nas artes do flerte e da amabilidade. A educação das mulheres, para a autora, deveria seguir um caminho bastante diverso, que passaria, inicialmente, por uma admissão muito simples, a de que, eu cito mais uma vez, se as mulheres têm uma alma imortal, ela deve ter um entendimento para aperfeiçoar. Fim da citação. Ora, se as mulheres, como os homens, têm alma, e se ela abriga a faculdade a que chamamos razão, decorre daí que as mulheres são tão racionais quanto os homens. É importante lembrarmos, então, que não são poucas as passagens em que Wollstonecraft apresenta as virtudes morais como sendo resultantes da razão. Eu vou explicar um pouco por que isso é limitante no final do texto. Já chegou lá. Nesse sentido, ainda que a autora admita que as mulheres são inferiores no que diz respeito à força física, elas são apresentadas como sendo, ao menos no que diz respeito à natureza, tão capazes quanto os homens nos aspectos intelectual e moral. Isso faz com que ela deva considerar como absolutamente deplorável a educação sentimentalista imposta às coquetes pela concepção russoniana. De fato, a melhor educação possível, eu cito, é o uso do entendimento do modo que seja mais propício a fortalecer o corpo e formar o coração. Ou seja, capacitar o indivíduo para atingir hábitos de virtude, tais que façam dele ou dela uma pessoa independente. Descrever como virtuosa uma pessoa cujas virtudes não resultem do exercício de sua razão é uma farsa. Fim da citação. Esse propósito da educação, que para Rousseau seria bastante sensato no que diz respeito ao homem, é considerado por Wollstonecraft, evidentemente, também como válido para as mulheres, que passariam a ser vistas então como parceiras de seus maridos em regime de igualdade. Sim, hoje parece de um conservadorismo terrível, mas a preocupação dela é uma família ou um casamento em que a mulher possa ser efetivamente parceira do seu marido e não submissa a ele. Mais do que isso, seria tolice esperar que uma mulher, tal como aquelas formadas pela concepção russoniana, extremamente sentimentais e irremediavelmente tolas, pudessem administrar a contento um lar, já que essa tarefa exigiria disposição para o trabalho pesado e capacidades mentais nada desprezíveis. Pode parecer estranho, é claro, que Wollstonecraft seja considerada como uma feminista avant la lettre, defendendo um modelo de educação que levasse em conta o fato de seres racionais, como as mulheres, serem criados simplesmente para garantir que pudessem ser esposas melhores, ou para garantir que pudessem desenvolver habilidades para se manter em caso de morte de seus maridos ou abandono por parte deles. Entretanto, ainda que não proponha o desmantelamento da estrutura familiar de seu tempo, o texto da Vindication certamente tem o mérito de apresentar a mulher como parceira, alguém que desenvolverá com o homem uma relação pautada no respeito mútuo. Existe ainda um outro aspecto que cumpre destacar, e que, na verdade, eu acho mais interessante do que tudo isso que eu disse até agora. Segundo a autora, a educação a que as mulheres deveriam ser submetidas, segundo Rousseau, insere-se em uma cultura que, para ela, ao reduzir as mulheres a criaturas cuja função é apenas agradar os homens, faz delas criaturas também que deverão extorquir todo o poder que puderem por meio de seus encantos, o que é particularmente complicado porque extinguirá qualquer possibilidade de que as mulheres possam ser efetivamente virtuosas. Isso decorre do fato de que a educação feminina atrofia o desenvolvimento da razão, privilegiando apenas a sensibilidade, o instinto, que pode até se sofisticar, mas não é, como já vimos, capaz de elevar a mulher a uma conduta efetivamente virtuosa. O resultado é que teríamos a criação de uma cultura de pequenas tiranas, exercendo todo o poder que puderem para conseguir o que quer que lhes agrade, quando lhes agradar, simplesmente porque foram educadas para isso.
o resultado seria danoso, é claro, também para os homens, que certamente não teriam sua virtude encorajada por essas supostas companheiras. Não se trata aqui de mero pudor religioso, ainda que a gente tenha uma influência cristã extremamente pesada ao longo de todo o texto, e ainda que essa concepção de virtude como algo que é atrelado à razão seja algo controverso já no século XVIII. Né? Quando ela trata do modo como a educação das mulheres impede que sejam virtuosas, lembramos que ao longo do texto é recorrente a comparação com indivíduos das classes mais abastadas, sejam homens ou mulheres, que são tornados viciosos por serem desocupados, não exercitando qualquer faculdade e sempre perseguindo apenas o que imediatamente lhes agrada. A lição parece ser não apenas que, se quisermos que as mulheres sejam virtuosas, devemos incentivar o uso de sua razão e algum exercício para seus corpos. Pessoas desocupadas que não exercitem nem sua razão nem seus corpos serão sempre mais dependentes e, desse modo, deverão sempre cultivar artifícios vis para conseguir aquilo que desejam. Isso, aliado à insegurança que vem da dependência, as tornará irremediavelmente cruéis. Voltamos, pois, ao início do nosso texto e também ao início da própria Vindication. Só o cultivo da razão em todos os âmbitos pode contribuir para a extinção do jugo dos tiranos, que é, para Wollstonecraft, a consequência inevitável de uma sociedade em que seja incentivada uma busca desenfreada de um prazer que a autora considera antinatural. Trata-se, em última instância, de promover, a partir de um novo modelo da educação das mulheres, uma mentalidade segundo a qual indivíduos em parceria colaborem para o desenvolvimento da virtude uns dos outros, de modo a cultivar uma sociedade em que não tenham lugar os tiranos formados pelo ócio e pela exploração. Seria possível objetar, é claro, que existem outras formas de se conceber a formação da virtude, e que talvez elas se mostrassem alvos muito mais difíceis. Tá? É verdade também que não faltam teorias do refinamento que poderiam mostrar vantagens morais do cultivo do luxo por uma sociedade. Finalmente, seria possível fazer à autora a reprimenda de simplesmente pressupor, com base em uma filiação que é tomada como dado, uma relação entre razão e moralidade que talvez não seja tão simples de justificar. Esses são pontos particularmente evidentes para leitores, mesmo casuais, de autores como Hume e Shaftesbury. Mas isso eu deixo para um próximo colóquio, tá, gente? Era só isso. Muito obrigado. Obrigada, Marcos. E agora... Boa tarde. Bom, eu fico muito feliz de poder homenagear a professora Maria das Graças. E, bom, eu vou passar direto à leitura, porque meu texto é um texto mais solto, digamos assim. Tá? Então, eu queria, na verdade, começar citando uma crônica escrita por Eduardo Galeano, uma crônica bem curtinha, sobre Susan Anthony, que era uma feminista do século, na passagem do século XIX para o XX, era uma feminista e advogada da abolição da escravatura nos Estados Unidos. Chama Susan Também Não Pagou. Os Estados Unidos, América versus Susan Anthony, Distrito Norte de Nova York, 18 de junho de 1873. Promotor distrital Richard Crowley diz: no dia 5 de novembro de 1872, Susan Anthony votou num representante no Congresso dos Estados Unidos da América. Naquele momento, ela era mulher, e suponho que não haverá dúvidas em relação a isso. Ela não tinha direito ao voto. É culpada de violar a lei. Juiz Ward Hunt diz: a prisioneira foi julgada de acordo com o estabelecido na lei. Susan Anthony responde: sim, senhoria, mas são leis feitas pelos homens, interpretadas pelos homens e administradas pelos homens, a favor dos homens e contra as mulheres. Juiz Ward Hunt diz que a prisioneira fique de pé. A sentença desta corte manda que ela pague uma multa de $100 mais as custas do processo. Susan responde: não pago nem um tostão. Citação. Bom, 3 partes aparentemente desconexas constituem esse texto que eu vou apresentar hoje.
Eu espero conseguir alinhavar essas três partes como se fosse uma colcha de retalhos, a partir de uma questão de fundo que atravessa as três partes. Essa questão é uma reflexão sobre a possibilidade de uma ação e um pensamento essencialmente políticos. Para refletir sobre isso, sobre pensamento e ação políticos, eu vou considerar a Revolução Francesa como um momento inaugural, verdadeiramente revolucionário na história ocidental, momento de nascimento da democracia moderna. E, brincando com o tema do Congresso, Tempo, História e Sociedade, que faz referência aos objetos de estudos de Maria das Graças, eu gostaria de falar não desses objetos propriamente, mas um pouco do meu tempo de convivência com Maria, numa primeira parte, muito brevemente sobre parte da história do feminismo na segunda parte, e finalmente concluir com uma leitura da sociedade que a Declaração dos Direitos do Homem nos legou, introduzindo a questão do feminismo numa esfera mais ampla e constitutiva da democracia moderna. Ou então eu começo com a primeira parte, que é o tempo. Eu entrei na graduação desse departamento de filosofia em 1993. Éramos, nós alunas, seguramente metade dos estudantes do primeiro ano. Hoje, essa proporção mudou. Em 2014, inscreveram-se para o vestibular 579 homens e apenas 204 mulheres. Em 1993, no corpo docente, havia 7 mulheres, além das professoras aposentadas. Ouvíamos falar com admiração de Dona Gilda de Melo e Souza, da ousadia de Dona Gilda em suas aulas de estética, nas quais ela trazia reproduções de pinturas para discutir conceitos. Professora que fez parte do grupo Clima, que fundou a revista Discurso e formou boa parte de meus professores, inaugurando uma tradição de interpretação. Naquele ano, esperávamos, ansiosas e ansiosos, o retorno da professora Marilena Chauí à sala de aula. Difícil narrar o percurso de Marilena em poucas palavras. Quem não a conhece no Brasil e no mundo? Professora admirável por inúmeros motivos e também porque soube ultrapassar os muros da universidade, não apenas com sua atuação política, mas sobretudo por meio de sua reflexão filosófica, sem jamais ceder à tentação de abandonar o rigor da análise e da reflexão para seduzir quem não está acostumado com a linguagem filosófica. Marilena, para nossa sorte, voltava ao departamento depois de sua atuação política como secretária de Cultura da Prefeitura de São Paulo, prefeitura não por acaso ocupada por uma mulher, Luísa Erundina. Em 1993, nós sabíamos da importância da pesquisa de Otília Fiore Arantes e da reflexão que buscava uma intersecção entre a arquitetura e a filosofia. Conhecíamos Maria Silva de Carvalho Campos, professora que, embora formada em Ciências Sociais, havia ministrado aulas de estética no departamento de filosofia, no tempo em que a interdisciplinaridade era um fato e não uma questão teórica. Assistíamos às aulas de Olgária Matos, hoje na Unifesp, de Maria Lúcia Cacciola e Andréa Loparic, recentemente aposentadas, Vera Lúcia Felício, que foi para a ECA, Lígia Watanabe, Scarlett Martin. Maria das Graças era, nesse período, chefe de departamento. Por isso, foi ela quem primeiro conversou comigo quando ingressei no programa de iniciação científica no meu segundo ano de curso. Maria me atendeu com seu jeito calmo e firme, essa maneira que ela tem de mostrar sua convicção tranquila naquilo que pensa e na maneira de agir. Há pessoas que passam a vida inteira sem pensar o político. Há outras para as quais ocorre um ponto de virada. Hannah Arendt, por exemplo, disse chamada para pensar o político em 1933. Como narra Claude Lefort num artigo sobre ela, a exigência de pensar o político para Arendt nasce por causa de um acontecimento. Acontecimento que é uma noção cara a Lefort. O acontecimento que deixou Arendt transtornada foi a vitória do nazismo em 1933. É então que a pensadora passa a se interessar pela história e pela política. No prefácio de Entre Passado e Futuro, Arendt afirma, eu cito, creio que o pensamento, enquanto tal, nasce da experiência dos acontecimentos de nossa vida e deve permanecer a eles ligado, como se fossem os únicos pontos de referência que o pensar pudesse ter. Fim de citação. Não sei quando Maria das Graças foi chamada pela exigência de pensar o político.
Talvez a Silvana responda isso. Não sei se houve um acontecimento específico que a fez voltar-se para o estudo da ética e da filosofia política, mas sei o quanto lhe é cara a ideia de que há momentos da história da filosofia em que a filosofia constitui-se como intervenção política. Ideia que é prima irmã da noção de acontecimento tão importante para Claude Lefort. Para Maria, o século XVIII, seu objeto de pesquisa, é um desses momentos em que a filosofia se transforma em intervenção, quando, pelo calor das circunstâncias, me disse ela recentemente, o pensamento é levado a debruçar-se sobre o acontecimento e a intervir enquanto pensamento no acontecimento. A Revolução Francesa, sugere Lefort, é o momento que inaugura propriamente a filosofia da história como um prolongamento da filosofia das luzes. O século XVIII é esse momento de transformação radical e de reflexão sobre e durante a transformação. Se todo o texto de filosofia política é escrito para alguém e contra alguém, e nesse sentido é sempre um texto de intervenção, como bem lembrou Alberto Barros na primeira jornada de ética e política recentemente, e todas as falas que eu vou citar agora foram ditas na primeira jornada de ética e filosofia política. Então, como bem lembrou Alberto Barros, referindo-se a uma afirmação de Renato Janine Ribeiro, se todo texto político quer ser um texto de efetividade, quer produzir efeitos, como afirmou Sérgio Cardoso, lembrando a afirmação de Marilena Chauí, segundo a qual não há um texto de filosofia puramente teórico, na medida em que o texto é sempre escrito por alguém, para alguém, se essa tentativa de intervenção, que é o texto de filosofia, busca um caminho que não seja doutrinário, mas que, fazendo a crítica da ideologia, procura conservar o espírito investigativo, enfim, se o texto de filosofia política, particularmente, tem esse papel de intervenção e produção de efeitos, escolher se aprofundar no estudo da ética e da filosofia política é, por si só, uma decisão política. Mais do que isso, escolher, no interior da filosofia política, o século XVIII francês, é ainda mais revolucionário, porque, como bem lembrou Milton Meira, na mesma jornada de ética e política, ele narrava o período em que escreveu o doutorado e as conversas que ele mantinha com Salinas, Luiz Roberto Salinas Fortes. Como ele disse, estudar o século XVIII, no momento em que Maria das Graças iniciou suas pesquisas, ser jesuitanista, como ele disse, naquele momento, em plena ditadura civil-militar brasileira, era assumir com toda a força uma posição política de esquerda. Era estudar a Revolução a partir da Revolução Francesa. Era mergulhar na leitura de precursores da Revolução Socialista. Maria das Graças entra para o Departamento de Filosofia como uma estudiosa de ética e filosofia política, jesuitanista, e é como alguém que reflete sempre sobre a possibilidade de intervenção do pensamento que se junta aos colegas nesse universo majoritariamente masculino. Masculino tanto em termos numéricos, do Departamento de Filosofia da USP, quanto historicamente. No grupo de professores do departamento, as mulheres eram minoria, mas havia mulheres marcantes. O que significa, enquanto mulher, buscar mergulhar no papel de intervenção que o pensamento pode ter? E, de maneira mais ampla, o que significa ser mulher neste nosso mundo patriarcal ainda? E aí eu passo para uma segunda parte do meu texto, que é a história. Confesso que eu tendo a concordar com Simone de Beauvoir em pelo menos um aspecto dessa questão. Eu cito ela no Segundo Sexo. O tema, primeira linha, o tema, a mulher, é irritante, principalmente para as mulheres. Fim de citação. Mas pense também que é um tema inevitável, sobretudo quando se é mulher. É irritante, primeiro, porque coloca a mulher como objeto, justamente o que, segundo Beauvoir, se fez historicamente com a mulher e foi introjetado pelas próprias mulheres. É irritante, em segundo lugar, porque à primeira vista parece ser uma queixa. Afinal, dir-se-á, não se faz diferenciação entre homens e mulheres em nosso democrático departamento, em nosso democrático universo da filosofia. Citando Simone de Beauvoir,
é que é difícil para o homem medir a extrema importância de discriminações sociais que parecem insignificantes de fora e cujas repercussões morais e intelectuais são tão profundas na mulher que podem parecer ter suas raízes numa natureza original. Fim de citação. Irritantes também são os dados numéricos que pretendem exprimir de alguma maneira esse lugar da mulher na filosofia. Nosso departamento de filosofia tem 53 professores, se levarmos em conta os professores eméritos e aposentados. Desses, 11 são mulheres, aproximadamente 20%. O número está de acordo com uma pesquisa feita pelo Leiter Report em 2011, segundo a qual, em 51 programas de graduação em filosofia ranqueados, as mulheres constituíam 21,9% dos professores titulares ou efetivos. Uma pesquisa de 2003 do Digest of Education Statistics mostrou que, de um total de 13 mil filósofos que ocupavam cargo de professor no ensino superior, apenas 16,6% eram mulheres. No nosso departamento, se considerarmos apenas os professores que estão na ativa, há 35 homens e 3 mulheres. Nós 3 representamos cerca de 7% dos 38 professores. É irritante e muito abaixo dos 16,6% de mulheres que atuam como professoras de nível superior na já citada pesquisa do Digest of Education. Ora, é claro que essa condição de mulher da filosofia reflete uma situação que ultrapassa os muros da universidade. Para falar de mais alguns dados irritantes, o censo de 2000 mostrou que entre os que obtiveram diploma universitário, 52,8% eram mulheres. Mas essa aparente igualdade não se refletiu, por exemplo, na participação feminina no parlamento. Entre os senadores, apenas 13% são mulheres, e na Câmara de Deputados, 8,77% são mulheres. Né? Número, no Brasil, isso. Número que está abaixo de Ruanda, onde 56,3% do parlamento é feminino, de Cuba, onde 45,2% do parlamento é feminino, da África do Sul, em que 42,3% é feminino. Esses dados estão no jornal do CAF, de 2014. Para ficar apenas com alguns exemplos. Uma pesquisa divulgada no início de 2015 ouviu meninas nas 5 regiões brasileiras para analisar a questão da chamada jornada dupla das mulheres e verificou que ela começa ainda na infância. Mais de 80% das meninas arrumam sua própria cama, enquanto 11% dos meninos fazem o mesmo. Quase 80% das meninas lavam louça, contra 12,5% dos meninos. 65% das meninas limpam a casa, contra 11% dos meninos. Simone de Beauvoir, no Segundo Sexo, se interroga por que não se construiu uma reciprocidade entre os sexos ao longo da história humana. Beauvoir mobiliza os contextos biológico, ontológico, econômico, social e psicológico da situação da mulher para tentar entender esse fenômeno. A dualidade entre o mesmo e o outro, diz ela, está presente nas mais antigas mitologias. Segundo Lévi-Strauss, é a construção de um sistema de oposições que realiza a passagem do estado natural para o estado cultural. Segundo Hegel, o sujeito se põe enquanto se opõe a outro. Mas, enquanto o homem afirma-se como essencial e vê a mulher como seu outro, a mulher se submete a esse lugar de outro, sem contestar essa soberania do homem. Por quê? Se pergunta Simone de Beauvoir. Sequer podemos recorrer à desigualdade numérica para justificar essa situação, dizendo que uma maioria impõe sua lei à maioria. Porque na Terra, diferente do Departamento de Filosofia da USP, há tantas mulheres quanto homens. E, no entanto, mulheres e homens nunca tiveram igualdade de condições, nem mesmo hoje. Eu cito Beauvoir. Mesmo quando direitos lhes são abstratamente reconhecidos, um longo hábito impede que encontrem nos costumes sua expressão concreta. Além dos poderes concretos que os homens possuem, revestem-se de um prestígio cuja tradição e educação mantém. O presente envolve o passado, e no passado, toda a história foi feita pelos homens. Fim de citação. Trata-se de um círculo vicioso. Ela diz, cito, quando o indivíduo ou um grupo é mantido numa situação de inferioridade, ele é, de fato, inferior. Fim de citação. A má-fé está em atribuir
a esse um sentido substancial e não dinâmico. Então, a mulher é colocada como inferior e não consegue se afirmar como sujeito livre para sair desse lugar, porque nosso presente, aparentemente democrático, envolve um longo passado de uma história escrita por homens. Se há homens que têm atitude de cooperação em relação às mulheres, tematizam o princípio da igualdade abstrata. Mas quando entram em conflito com a mulher, tematizam uma desigualdade de fato e afastam aquela igualdade abstrata. Os termos vagos de superioridade, inferioridade e igualdade não parecem contribuir para a questão. Beauvoir escolhe, então, a liberdade como critério para se pensar sobre oportunidades concretas para as mulheres. Como pode realizar-se um ser humano dentro da condição feminina? Na reconstrução da história da filosofia que Simone de Beauvoir faz no segundo sexo, o século XVIII é um ponto fora da curva. Ela diz, esses filósofos são de uma imparcialidade excepcional. Fim de citação. Diderot, por exemplo, demonstra que a mulher é como um homem, um ser humano. Voltaire aponta injustiças que sofrem as mulheres. Stuart Mill se coloca como defensor das mulheres. Condorcet as considera iguais aos homens e atribui as diferenças à educação. Ele diz, é a existência social que causa essa diferença. Ele pretende que as mulheres tenham acesso à vida política. Durante a Revolução Francesa, as mulheres começam a ter uma participação política coletiva. Ainda assim, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e as Constituições de 1791 e 1793 não se referem às mulheres. É verdade que Olympe de Gouges propõe, em 1789, uma Declaração dos Direitos da Mulher, sugerindo que os privilégios masculinos fossem extintos. Mesmo com o apoio de Condorcet, a proposta de Olympe é recusada e ela morre no patíbulo, é guilhotinada, em 1793. Embora a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão não falasse das mulheres, em 1790, mulheres e homens tornam-se iguais em relação à sucessão, quando se suprime o privilégio da primogenitura e da masculinidade. Em 1792, uma lei estabelece o divórcio. Pequenas conquistas para uma mulher que continuava dependente economicamente do marido, se nos referirmos à burguesia. Nesse período, fundam-se clubes exclusivamente femininos, como o Clube das Cidadãs Republicanas Revolucionárias, da atriz Claire Lacombe, Rose Lacombe, né, o nome verdadeiro, e de Pauline Léon. Clube que representava a sans-culottes feminina. Mas é Mary Wollstonecraft, como o Marcos já falou, quem, com a publicação do livro não traduzido, Reivindicação dos Direitos da Mulher, de 1792, coloca pela primeira vez com clareza o problema da situação da mulher em termos de direitos. A mulher tem direito de ser tratada como igual no casamento, tem direito à educação, direito ao voto. O livro tem claramente uma influência da ebulição vivida no período, mas sobretudo a influência da afirmação dos direitos, da Declaração dos Direitos do Homem. E eu passo então à minha última parte do texto, sociedade. Reivindicar direitos como maneira de resistir à opressão e afirmar a liberdade. A Revolução Francesa e a Declaração dos Direitos marcam o início da democracia moderna. A democracia, sugere Claude Lefort, define-se pela multiplicidade de perspectivas, pela pluralidade de conflitos e pela reivindicação de direitos. E eu cito Lefort, a formulação dos direitos do homem no fim do século XVIII inspira-se numa reivindicação de liberdade que põe em ruínas a representação de um poder situado acima da sociedade, dispondo de uma legitimidade absoluta, seja provindo de Deus, seja representando a sabedoria suprema ou a justiça suprema. Fim de citação. A afirmação de direitos recusa a onipotência do poder. Para que o poder seja legítimo, agora ele precisa estar conforme ao direito. É por isso que a democracia moderna e a noção de direitos humanos estão umbilicalmente ligadas. É a enunciação desses direitos que marca um desintrincamento do direito e do poder. Trata-se de um acontecimento sem precedentes. Não é uma simples cisão, porque há articulação. O poder é objeto do direito. Porém, diz Lefort, doravante,
A noção de direitos do homem coloca o direito como exterior ao poder, como, nas palavras dele, uma exterioridade indelével. Não é uma simples dissociação de poder e direito, isso já acontecia no Estado monárquico. O desintrincamento entre poder e direito acontece porque há uma desincorporação do poder e do direito com a desaparição do corpo do rei. Essa é a revolução política moderna. Eu estou sempre seguindo o Lefort nessa análise. O Estado democrático excede algo que já havia no Estado de Direito, a saber, a possibilidade de oposição ao poder com base no direito, porque experimenta direitos que ainda não foram incorporados. Eu cito Lefort: desenvolveu-se assim, sobre a base dos direitos do homem, toda uma história que transgredia as fronteiras nas quais o Estado pretendia se definir, uma história que continua aberta. Fim de citação. Os novos direitos incorporam-se ao que foi considerado constitutivo das liberdades públicas, diz ele. Aparece assim a dimensão simbólica dos direitos do homem. Dimensão agora constitutiva da sociedade política. Lefort mostra a importância da afirmação dos direitos na declaração, fazendo a crítica tanto da crítica marxista, que vê na declaração uma afirmação do interesse da burguesia, quanto a crítica da leitura liberal da declaração, na medida em que ambos, marxistas e liberais, suprimem o caráter político dessa afirmação de direitos e mantêm a questão dos direitos, diz ele, eu cito, no santuário da moral, santuário que cada indivíduo carrega consigo. Fim de citação. Dessa maneira, liberais e marxistas têm uma convenção tácita de que, eu cito, a violação dos direitos do homem é a violação de direitos individuais, de direitos que não são políticos. Fim de citação. Sem se dar conta de que a dimensão simbólica do político mostra uma agressão ou uma violação aos direitos humanos. Quando há uma agressão aos direitos humanos, se trata de uma agressão ao corpo da sociedade. Os direitos do homem, diz Lefort, são um dos princípios geradores da democracia. Tais princípios não existem à maneira de instituições positivas. A eficácia dos direitos humanos provém da adesão que lhes é dada, e essa depende da consciência dos direitos. Essa consciência é maior quando os direitos humanos são declarados, e o poder diz garanti-los. O que não significa que a reivindicação de direitos precisa encontrar ouvidos complacentes na cúpula do Estado, nas palavras de Lefort. Mas precisa se beneficiar, mesmo quando referida a um grupo particular, da opinião pública. Isso é tornado possível com a consciência dos direitos, e para isso o poder precisa dizer que está de acordo com os direitos. Então, os direitos humanos, a Declaração dos Direitos, permite a criação de um espaço público. Como diz Lefort, longe de terem por função mascarar os liames sociais, fazendo de cada um uma mônada, os direitos do homem atestam e ao mesmo tempo suscitam uma nova rede de relações entre os homens. Fixação. Quando as mulheres exigem a igualdade em relação aos homens em nome de seus direitos, ou quando operários e empregados contestam a demissão em nome de seus direitos, ou camponeses resistem à expropriação em nome de seus direitos, ou homossexuais se opõem à repressão de que são objeto em nome de seus direitos, esses direitos são afirmados graças à consciência do direito. Consciência que é irredutível a uma objetivação jurídica, mas simultaneamente se apoia em princípios públicos conhecidos, as leis escritas. A heterogeneidade das reivindicações, que se baseiam todas na Declaração de Direitos do Homem do século XVIII e se beneficiam todas da Revolução Francesa, atesta a eficácia simbólica dessa noção de direitos. Lefort insere a questão das reivindicações das mulheres, então, na questão mais ampla da reivindicação de direitos que a Declaração de Direitos do Homem propicia. A nova relação com o político na democracia moderna deriva ou se torna efetiva e possível pela Declaração dos Direitos do Homem, menos pela letra do texto e mais pela eficácia simbólica da afirmação de direitos. Eu cito Lefort: a democracia convida-nos a substituir a noção de um regime regulado por leis, de um poder legítimo, pela noção de um regime fundado na legitimidade de um debate sobre o legítimo e o ilegítimo.
Debate, necessariamente, sem fiador e sem termo. Fim de citação. Ora, esse debate acerca do que é legítimo e do que é ilegítimo, inaugurado no século XVIII, intensifica-se com a entrada de uma massa antes excluída no espaço público. Esse debate acerca do justo e do injusto permite colocar as reivindicações das mulheres em novas bases. Como sugere Lefort, eu cito, o debate sobre a contracepção, particularmente, ou sobre o aborto, pôs em causa uma ideia de liberdade que alguns podem certamente contestar, mas toca na essência do indivíduo, das relações interpessoais e da vida social. E se pergunta, Lefort, quem de boa fé julgaria que apenas atestam uma mudança de opinião? Fim de citação. Há uma nova relação que é política com o direito e que permite afirmar o direito de ter direitos. E aí eu queria já ir concluindo. O século XVIII não apenas refletiu sobre a igualdade das mulheres e dos homens como uma questão imposta pelas circunstâncias, como fez Diderot, Condorcet e outros, que na expressão de Maria das Graças, pelo calor das circunstâncias, depararam-se com essa maneira então nova de pensar o lugar e o papel da mulher. O século XVIII não apenas deu voz às mulheres, inaugurando a possibilidade de uma fala sobre mulheres, elaborada por mulheres, subvertendo séculos de história das mulheres escritas por homens, e que faziam das mulheres objeto e não sujeito livre, para falar nos termos de Beauvoir. Como atestam os primeiros escritos feministas, talvez principalmente reivindicação dos direitos da mulher. Mais do que isso, mais do que afirmar a igualdade das mulheres e dos homens, dar voz às mulheres, o século XVIII e o acontecimento da Revolução Francesa criam as condições para a reivindicação de direitos, inclusive de direitos das mulheres. O século XVIII pode ser interpretado, então, com Lefort, como a inauguração de uma dimensão simbólica da Declaração de Direitos, na medida em que inaugura a aventura da democracia moderna, com seus conflitos e sua pluralidade. O caráter fundamentalmente político e não moral dos direitos do homem legitima a criação de direitos novos. A reivindicação de direitos que nós, mulheres, fazemos se inscreve nessa luta histórica de recusa da opressão e de afirmação da liberdade. Certamente, pensar o político e escolher a filosofia das luzes como objeto é também irmanar-se nessa afirmação de liberdade. Obrigada. Obrigada, Tessa. Eu passo agora a palavra a Silvana. Boa tarde a todas e a todos. Bom, também vou ler aqui. Bom, falar num colóquio de filosofia e história na Universidade de São Paulo, que homenageia minha mãe, Maria das Graças de Souza, me coloca numa posição ambígua. De um lado, a enorme felicidade de poder fazer parte dessa homenagem e reforçar minha profunda admiração edipiana, nunca rompida, a Maria das Graças, que me tornou pessoa, mulher, pós-mulher, feminista. E de outro lado, falar num evento acadêmico cujo tema tenho pouca familiaridade, poucas leituras. Sou filha e colega da professora Maria das Graças, contudo falo do ponto de vista da antropologia, um departamento vizinho ao de filosofia, que, separado apenas por um corredor, possui poucos diálogos e poucas interlocuções. Portanto, vou falar de um lugar tão perto e ao mesmo tempo tão longe, tão perto, tão pessoal e íntimo. Depois de um certo sofrimento e incômodo na preparação dessa fala, de estar meio fora de lugar, uma antropóloga na filosofia, ou uma filha falando de uma mãe no nosso ambiente de trabalho, portanto, no espaço público, assumo que será um relato pessoal, com alguns apontamentos teóricos superficiais aqui e ali, que traduzem nossa atual condição como filha e mãe e colegas da mesma instituição, e como colegas da mesma instituição, mulheres num espaço acadêmico que somos minoria,
né? Mulheres minorias nos cargos de direção e nos cargos de alta patente da aristocracia uspiana. Bom, para começar a falar das coisas mais próximas, vou comentar um pouco a respeito da sua trajetória inicial, de certo modo por cima dos ombros de Maria das Graças, para utilizar a expressão do antropólogo Clifford Geertz. Por cima dos ombros, no sentido de não falar por ela, mas tentar observar fragmentos de sua trajetória a partir dos olhos dela, não por ela, mas com ela. Quero deixar registrado que foi a partir de sua formação e da sua intervenção assertiva como mãe e como pessoa que pude construir minha carreira dentro e fora dos muros acadêmicos, compreender o mundo e sua diversidade, acompanhar as transformações políticas do nosso país, conhecer pessoas e lugares e, especialmente, poder construir minha própria trajetória. Digo o complexo de Édipo, ou Édipa, como uma provocação boa para pensar as referências familiares que muitas vezes construímos a partir do modelo do antagonismo sexual. Meninas dirigem seus desejos aos seus pais e meninos às suas mães. No meu caso, as principais referências remetem a uma força matrilinear, do lado materno, mas também do lado paterno. As projeções e desejos penderam sempre para o feminino, trazendo também os processos históricos e sociais das desigualdades de gênero. Filha de pai operário e mãe dona de casa, Maria das Graças saiu de sua pequena cidade natal, Simonésia, localizada na zona da Mata de Minas Gerais, no final dos anos 50, para morar em Volta Redonda, na região sul fluminense, a conhecida Cidade do Aço, na época no auge do seu desenvolvimento devido à Companhia Siderúrgica Nacional. Em Volta Redonda, formou-se professora primária num colégio de freiras. Até então, mantinha-se fiel a uma certa religiosidade católica e participava de movimentos ligados à juventude cristã, especialmente vinculados às comunidades eclesiais de base. As comunidades eclesiais de base tiveram um papel fundamental no processo de redemocratização da sociedade brasileira, como uma proposta ideológica voltada para as bases populares e para a formação de uma militância política. Em Volta Redonda, por influência de um padre holandês, Nicolaas van Veen, começou a ler livros de filosofia, escutar música clássica, o que faz até hoje, e passou a se interessar por outras línguas, principalmente o francês. Nessa caminhada, incentivada pelo padre holandês e por seu espírito curioso, aspirante a filósofa, Maria das Graças chegou em São Paulo em 1966. Vale lembrar que sua mãe, minha avó Elza Campos de Souza, como muitas mulheres de sua época, libertou-se por uma fatalidade de um casamento tradicional, tornou-se viúva ainda jovem e, posteriormente, já morando em São Paulo, passou a trabalhar. A memória de minha avó materna sempre esteve ligada à sua vida independente em São Paulo, onde trabalhava como recepcionista no cinema Paramount, na Brigadeiro Luiz Antônio. Pois bem, Maria das Graças, em São Paulo, rompeu definitivamente com a Igreja Católica, bem como com qualquer crença vinculada a religiosidades. Tornou-se agnóstica e assim criou suas duas filhas, em meio ao universo familiar católico tradicional, onde éramos vistas como estranhas, por não termos sido batizadas e nem termos tido uma educação católica. Não ser batizada significava também não pedir bênção para parentes mais velhos, o que significava romper, de certo modo, com uma hierarquia tradicional e compreender as relações sociais de modo mais igualitário, mais informal, sem os constrangimentos e repressões impostos pela ordem moral religiosa cristã. Em 68, em plena ditadura militar, Maria das Graças ingressou no curso de filosofia da USP, junto com meu pai, Milton Meira do Nascimento, que foi seu companheiro por 30 anos. E eu cito suas palavras, de Maria das Graças, tirada do texto do memorial que ela escreveu para sua livre docência em 99, que ela vai contar um pouco desse período da ditadura. Sem quase nenhuma formação política, incapaz de reconhecer pelos discursos os grupos que militavam na universidade, mas ansiosa por participar daquilo que a nós todos parecia o alvorecer de um novo tempo, foi com certa ingenuidade, mas com muito entusiasmo, que participei das longas assembleias no porão, das manifestações de rua, das panfletagens em portas de fábricas, da tomada do prédio, das reuniões da comissão partidária do Departamento de Filosofia, juntamente com Mauro Leonel,
Maurinho, eu era representante da classe do primeiro ano. A despeito do ideário de libertação de movimentos sociais, intelectuais e artísticos nos anos 70, de resistência à ditadura militar, raramente mulheres ocupavam cargos de liderança nas organizações militantes. Tampouco havia uma proposta feminista nessas organizações, ainda que já começasse a haver a quebra do estereótipo mãe, esposa, dona de casa. O lugar de confinamento das mulheres era o espaço doméstico. Era preciso sair de casa, ir para as ruas, para as universidades, para o mundo do trabalho. Assim, dentro do movimento de resistência, não havia lugar para problematizar a posição das mulheres. O inimigo era a ditadura. E não foram poucas as mulheres que foram torturadas e violentadas na luta contra esse terrível sistema. Do meu ponto de vista, mesmo que extemporâneo, a pouca reflexividade em relação à posição feminina dentro dos movimentos sociais de esquerda, em prol de causas supostamente maiores, como o capitalismo, o Estado, a fábrica, entre outros, tem reverberado até os dias de hoje, em uma violência de gênero silenciosa, que naturalmente, com todas as aspas, subjuga mulheres mesmo em organizações, grupos e coletivos socialistas, libertários, revolucionários. E nasci justamente no início dos anos 70, em 73, em meio à efervescência desse período histórico, que para a nossa geração, para a minha geração, só passou a fazer sentido muito tempo depois, nos anos 80, no momento de redemocratização. Ao mesmo tempo, ainda que pudéssemos acompanhar na pré-adolescência as importantes transformações políticas e econômicas, no início dos anos 80, éramos também a geração Coca-Cola, McDonald's, shopping centers, com a incorporação de práticas consumistas, capitalistas e americanizadas. Diferentemente de Maria das Graças, que desde a adolescência já tinha o dom da palavra, sendo representante da turma já em seu primeiro ano da graduação, sempre fui muito tímida para lidar com expressões orais, e fui aos poucos provocada pelas rudezas da vida acadêmica a aprender a falar, a compartilhar as ideias, a não ter medo de dizer o que pensava. Bom, quando nasci em 73, Maria já tinha terminado sua graduação e continuava a lecionar como professora no Colégio São Luís. Quando completei 5 anos, em 79, mudamos para Paris. Os anos na França foram decisivos para nós duas. Maria pôde dedicar-se integralmente aos estudos e aprofundar seus conhecimentos sobre os 18-anistes, sob orientação do professor Guillemot, na França, na École des Hautes Études. Para mim, pude mergulhar numa cultura completamente diferente da brasileira, aprender a ler, escrever, falar francês e a incorporar, de certo modo, a boa educação francesa, ensinada nas escolas por meio de literatura, história, culinária, artesanato, entre outros. Se de um lado aprendi a boa educação na escola francesa, de outro, aprendia as múltiplas possibilidades de convivência entre culturas diferentes no conjunto habitacional periférico em que morávamos na cidade de Antony. Convivia com crianças migrantes, africanas, argelinas, portuguesas, do leste europeu, orientais, entre outras. Retornamos para o Brasil em 81, momento em que se iniciam os processos de redemocratização. Com meus pais, já um pouco mais crescida, pude acompanhar o movimento Direta Já, começar a compreender a possibilidade de projetos de cidadania, de liberdades de expressão e, finalmente, o término da ditadura militar. Em 82, minha mãe ganha uma segunda filha, Raquel, que cresceu tanto quanto a mim como filha única, com quase 9 anos de diferença entre nós duas. Com suas 2 filhas únicas, defendeu o mestrado em filosofia em 83 e no mesmo ano já começou a trabalhar como professora de filosofia na Unesp, no campus de Marília. Iniciou seu doutorado em 85, que primeiro foi orientado pelo professor Luiz Roberto Salinas e depois por Marilena Chauí. Segundo Maria das Graças, Porchat, agora eu vou citá-la, Porchat, Salinas e Marilena foram as figuras mais marcantes de minha formação. Porchat foi meu modelo de professor. Salinas me ensinou que a filosofia é alguma coisa viva e que a tradição filosófica deve ser abordada como uma fonte de onde brotam os instrumentos para a nossa reflexão sobre a vida, a história e a política. Marilena sempre me impressionou pela vivacidade intelectual, pela generosidade e, por que não dizer, por este conatus em expansão. Todas essas pessoas
sempre estiveram presentes nas nossas conversas de café da manhã e nos intervalos das brincadeiras na Rua Campevas, em Perdizes. Mais do que conhecê-los pessoalmente ou venerá-los, o que ficou marcado na minha formação foi a importância de termos referências anteriores em nossa vida intelectual. Fazendo uso de uma expressão antropológica, de darmos importância às nossas linhagens. Não nos pensarmos a partir de uma perspectiva autocentrada, mas nos pensarmos dentro de uma trama de construção de conhecimento, onde há figuras-chave que não precisam ser seguidas à risca, nem tampouco obedecidas, mas lembradas e respeitadas. Além de Porchat, Salinas e Marilena, ficaram marcadas na minha trajetória especialmente Olgária Matos, Maria Lúcia Cacciola, Luiz Fernando, carinhosamente Fanto, e Frank Leopoldo e Silva. Pessoas amigas que estavam sempre em casa, referências de vida, referências intelectuais. Não posso deixar de mencionar a presença paterna de Milton Meira do Nascimento, que além de professor de filosofia, também meu colega, durante os bons anos esteve presente em nossas vidas e influenciou minha forma de escrever e minha quase opção pela carreira jornalística, que durou pouquíssimo tempo. Bom, Maria das Graças ingressou no departamento de filosofia em 88 e desde então tem sido professora, pesquisadora, orientadora. Orientou, desde 91, mais de 50 estudantes entre mestrado e doutorado, o que significa fazer parte constitutiva de orientações de pesquisa de mais de 50 pessoas, algumas delas hoje docentes da Universidade Federal de Sergipe, que lhe concedeu, por intermédio do professor Antônio Carlos, carinhosamente, essa semana, esse título de professor honoris causa. Receber esse prêmio no Nordeste não significa apenas ser reconhecida pelos seus ex-orientandos, mas resulta de sua atuação em rede, que buscou sair das velhas conexões e reforços de poder no Sudeste. Se para Guimarães Rosa o sertão está em toda parte, para Maria das Graças a filosofia está em toda parte. Continuando a sua trajetória, no final dos anos 90, ela se vê impulsionada a mudar o sentido da direção das suas coisas e dos seus afetos. E nesse ímpeto, enfrenta o exame de livre-docência em 99 e a partir de então, pouco a pouco, pelo processo paciente da resiliência, vai se refazendo no tempo como pessoa, como professora, como intelectual. Retoma de forma mais livre seu gosto pela música clássica e pela ópera, e também sua paixão pela literatura, que alimenta todas as noites, religiosamente. Mergulha nas traduções demoradas, alongadas, de várias obras de Rousseau, até os dias de hoje. Tornou-se livre-docente em 2004, mas ela já era livre há muito mais tempo. Analisando a entrada de mulheres no departamento, a Tessa já falou um pouco a respeito disso, mas vale reafirmar, por ordem cronológica, um pouco, me perdoem que eu peguei as informações no site do departamento, Maria das Graças foi uma das últimas a ingressar no departamento, né, 27 anos, depois dela, as professoras Tessa e a professora Silvana. São as últimas 3 contratadas mulheres no departamento de filosofia. Eu, então, gostaria de registrar aqui as 13 mulheres que fizeram parte desse departamento ao longo da história. Gilda de Melo e Souza, nos anos 30, Maria Silvia de Carvalho Franco, Marilena Chauí, Otília Arantes, Vera Lúcia Felício, Lígia Watanabe, Maria Lúcia Cacciola, Olgária Matos, Scarlett Marton, Andréa Loparic, Maria das Graças de Souza, Tessa Moura e Silvana de Souza Ramos. 13 mulheres. De Gilda de Melo e Souza para Marilena Chauí, passaram-se 30 anos. O final de 60 e 80 foi o período em que grande parte das professoras foi contratada, e posteriormente apenas 2 ingressaram nos anos 2000. Desconheço em profundidade a história de constituição do Departamento de Filosofia, mas posso inferir que essa abertura para mulheres na filosofia da USP, nos anos 70 e 80, coincide, não por acaso, com o período do fortalecimento do movimento feminista no Brasil. Hoje, são 13 mulheres, na verdade, são 13 mulheres que passaram por aqui num universo de 62. Eu contei entre os aposentados, sêniores, titulares, livre-docentes, são 62 professores que passaram por aqui. Desses 62, 13 são mulheres. E por que a filosofia é tão masculina? E em outras áreas do conhecimento também. Por que o conhecimento científico é tão masculino?
ou ao que se deve esta pouca participação feminina na ciência e na universidade. Antes de começar a falar um pouquinho da antropologia, eu gostaria de citar um texto que, na verdade, digamos, é um texto feminista da Marilena Chauí, que é a Repressão Sexual, de 84, que ela vai dizer: a repressão não é apenas uma imposição exterior que despenca sobre nós, mas também um fenômeno sutil de interiorização das proibições e interdições externas, e, consequentemente, também das permissões, que se convertem em proibições e interdições, e permissões internas vividas por nós sob a forma do desagrado, da inconveniência, da vergonha, pois reprimir, como vimos, também significa vexar, envergonhar, do sofrimento e da dor, e dos sentimentos contrários a estes, no caso da obediência ao permitido. Bom, a crítica feminista tem apresentado várias interpretações em relação à posição de subordinação das mulheres no universo da ciência. É um tema altamente complexo e não vou me ater a esta discussão propriamente da crítica feminista aqui. Pretendo apresentar superficialmente alguns debates da antropologia feminista. Quero pensar numa provável relação entre antropologia e filosofia que pode lançar luz sobre as construções históricas, sociais e culturais das desigualdades de gênero. Na antropologia feminista, que começa a produzir pesquisas no final dos anos 70 e início dos anos 80, um dos primeiros temas que emerge como campo principal da reflexão teórica e política é o da relação entre natureza e cultura. Autoras como Sherry Ortner e Michele Rosaldo procuravam demonstrar, a partir de pesquisas em diferentes partes do mundo, principalmente culturas não ocidentais, como Nova Guiné, a universalidade da subordinação feminina. Michele Rosaldo perguntava-se, especialmente, sobre a oposição natureza e cultura. O feminino está para o masculino, assim como a natureza está para a cultura? Ela se perguntava. De um lado, ela constata o fato universal do status secundário atribuídos às mulheres. De outro, ela mostra que essa universalidade tem variações culturais. Segundo ela, as mulheres são identificadas com algo que em toda cultura é desvalorizado e, universalmente, são associadas à natureza. No entanto, Rosaldo busca uma alternativa e defende a ideia de que as mulheres não estão diretamente associadas à natureza, encontram-se entre a natureza e a cultura, são intermediárias, ambíguas, mediadoras entre esses dois campos. Esse lugar entre um campo e outro, in between, pode possibilitar, segundo Rosaldo, em uma efetiva transformação cultural. Se as mulheres são aquelas que fazem a conversão da natureza em cultura, como a conversão do cru em cozido no espaço doméstico, e são as responsáveis pela socialização das crianças, a mudança precisa ser realizada dentro do espaço doméstico. Se há uma ambiguidade em algumas posições femininas, como as bruxas, as viúvas, as mulheres inférteis, as xamãs, que as trazem para o espaço da cultura e ganham um certo reconhecimento social, é desta ambiguidade que pode operar uma possível subversão dos sistemas de dominação estabelecidos. A relação natureza e cultura, na verdade, nunca saiu da pauta das antropólogas preocupadas com as questões de gênero até os dias de hoje. Se as primeiras teorias buscavam demonstrar que a associação das mulheres com a natureza poderia ser desconstruída, acompanhando o pensamento clássico de Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher, algumas teorias contemporâneas, como as de Donna Haraway e Judith Butler, procuram problematizar justamente a construção da categoria mulher. Assumir a categoria mulher sugere fixar a identidade de uma pessoa a um modelo de relações de poder baseado na heterossexualidade obrigatória e na dominação masculina. Não significa romper com a heterossexualidade. Significa pensar que mulher é uma categoria construída e que muitas vezes é dada como natural. Pesquisas recentes no campo da medicina, como as de Anne Fausto Sterling, já demonstram que, mesmo do ponto de vista biológico, há mais que dois sexos. O sexo gonadal, o cromossômico, o hormonal, o morfológico interno, o morfológico externo, além do sexo social e do sexo psicológico. Todavia, apesar de imaginarmos uma abertura possível para vários sexos, vários gêneros, que poderiam implodir as desigualdades de gênero com seus dualismos,
A clássica dualidade natureza e cultura permite explicitar ou compreender, de certo modo, por exemplo, a perpetuação da violência de gênero em diferentes espaços da vida social, em diferentes classes sociais e culturas. Penso em Claude Lévi-Strauss, que se inspira muitas vezes em Rousseau. Segundo Lévi-Strauss, eu cito, o homem é um ser biológico ao mesmo tempo que um indivíduo social. O sujeito encontra-se, para Lévi-Strauss, em contínua interação entre as fontes biológicas e as fontes sociais. Em 48, no seu texto As Estruturas Elementares do Parentesco, ele afirma: é que a cultura não pode ser considerada nem simplesmente justaposta, nem superposta à vida. Em certo sentido, substitui-se à vida. E, em outro sentido, utiliza-a e a transforma para realizar uma síntese de nova ordem. Então, Lévi-Strauss faz a pergunta: onde começa a cultura e onde começa a natureza? Onde termina a natureza? Tanto a natureza quanto a cultura podem ser observadas regularidades. No plano da natureza, impera a herança biológica. No plano da cultura, impera a tradição externa. Contudo, nenhuma observação concreta pode apreender o ponto de passagem entre os fatos da natureza e os fatos da cultura. Ou seja, essa passagem é mais um problema construído do que um dado da observação. Lévi-Strauss sugere uma análise ideal na qual a regra estaria para a cultura, assim como, simetricamente, a universalidade estaria para a natureza. E eu cito: porque aquilo que é constante em todos os homens escapa necessariamente ao domínio dos costumes, das técnicas e das instituições, pelas quais seus grupos se diferenciam e se opõem. Bem, na tentativa de isolar os elementos naturais dos elementos culturais, Lévi-Strauss apresenta um fato que constitui uma regra social, mas que ao mesmo tempo tem o caráter de universalidade, que é a proibição do incesto. Ou seja, as regras que, em qualquer sociedade, determinam com quem não se pode casar ou manter uma relação sexual, como a relação pai-filho, irmão-irmã, mãe-filho, etc. Essas regras de casamento e parentesco estão baseadas na troca, num princípio de reciprocidade. Mas de onde viria esta regra da proibição do incesto? Lévi-Strauss diz que ela é coextensiva a todos os tempos e lugares, mas que ela permanece como um mistério. Nesse sentido, o incesto é encarado como uma relação que escapa ao domínio da cultura e envolve medo e repressões. É visto como monstruosidade, como uma transgressão que espalha o terror. A proibição do incesto, assim, seria um passo fundamental da passagem da natureza para a cultura. Ou melhor, é uma espécie de união entre natureza e cultura. Aí ele fala: antes dela, a cultura ainda não está dada. Com ela, a natureza deixa de existir, no homem como reino soberano. A proibição do incesto é o processo pelo qual a natureza se ultrapassa a si mesma. Para Lévi-Strauss, o problema da proibição do incesto consiste particularmente em buscar causas profundas que regulamentam as relações entre os sexos. Quando ele diz isso, mostra que as relações entre os sexos se encontram no bojo desse dilema que envolve natureza e cultura. A partir da proibição do incesto, definem-se identidades, posições e papéis sociais para homens e mulheres no seio familiar e no meio social. Ora, é justamente no seio familiar que acontecem as primeiras violências sexuais. Pessoas próximas, como pais, padrastos, tios e irmãos, e posteriormente colegas e conhecidos no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, no ambiente universitário, que perpetuam violências sexuais, físicas e morais contra mulheres ou contra pessoas que são consideradas minorias, como crianças, homossexuais, transexuais, negros, etc. Na antropologia contemporânea, essa problemática vai ser aprofundada já em meados da década de 90 por Françoise Héritier, que é a antropóloga que assumiu a cátedra de Claude Lévi-Strauss no Collège de France. Françoise Héritier defende a coexistência de uma regra universal à proibição do incesto, que ela chama de valência diferencial entre os sexos. Essa valência diferencial entre os sexos define-se como uma espécie de dado biológico de base, numa observação concreta de que existe o idêntico e o diferente. A primeira constatação em relação a essa observação é que as mulheres têm a faculdade de produzir tanto pessoas idênticas a elas mesmas, meninas, quanto diferentes delas, meninos. Para Héritier, a proibição do incesto seria justamente a recusa pelo semelhante e uma aproximação com o diferente.
A partir dessa oposição idêntico-diferente decorrem outras categorias, como masculino, feminino, adulto, criança, mais velho, mais novo, alto, baixo, superior, inferior, direita, esquerda, claro, obscuro, cheio, oco, pesado, leve, quente, frio. Essas categorias são sempre negativas para as mulheres, segundo Héritier. Desse modo, ela pensa na desigualdade de gênero como um princípio universal. Em entrevista concedida à revista de Antropologia da USP, em 97, ela esclarece: não poderia haver proibição do incesto se os homens não tivessem a ideia anterior de que eles tinham direito sobre suas filhas e irmãs, e não o contrário. Por quê? Se não houvesse essa ideia, poderíamos encontrar um número equivalente no mundo de sociedades onde as mulheres trocassem seus homens entre elas, ou sociedades em que os dois sexos trocassem entre si. Ora, encontramos em todas as sociedades uma única e mesma regra: são os homens que trocam e não o contrário. François Héritier acredita que o primeiro dado da observação é que existem apenas dois sexos e que a reprodução da vida e da aliança são necessárias para a perpetuação da cultura. Apesar de ela se mostrar universalista e demonstrar um pessimismo quanto ao fim da dominação masculina, ela indica que as mulheres têm um privilégio incompreensível, aquele de fazer o diferente. Para ela, isso é uma questão metafísica e prática. Ela mostra que cada sociedade elabora mecanismos para lidar com esse mistério, e que muitos deles remontam ao modo como Aristóteles pensa as diferenças entre homens e mulheres. Para Héritier, a natureza, ou o que ela chama de dado biológico de base, define-se pela experiência sensível, por uma observação concreta do real. Não é algo abstrato, é uma substância corpórea. Nisso se diferencia de Lévi-Strauss, que focaliza sua análise nas estruturas universais do espírito humano. Mas essa noção de natureza e cultura, apesar da Héritier se propor a fazer uma leitura nova a partir do Lévi-Strauss, já era indicada especialmente pelas pensadoras do século XVIII, e eu vou terminar citando uma passagem que está no artigo do Paulo Jonas Piva sobre Madame de Châtelet, foi uma pensadora francesa do século XVIII. Ao final do artigo, ele vai citar Madame d'Épinay, também, que é uma dessas pensadoras dessa época, que vai dar uma explicação muito simples. É bem evidente que os homens e as mulheres têm a mesma natureza e a mesma constituição. A prova disso é que as mulheres selvagens são tão robustas e ágeis quanto os homens selvagens. Assim, a fraqueza de nossa constituição e de nossos órgãos pertence certamente à nossa educação, e é uma consequência da condição que nos destinaram na sociedade. Os homens e as mulheres, tendo a mesma natureza e a mesma constituição, são suscetíveis dos mesmos defeitos, das mesmas virtudes e dos mesmos vícios. As virtudes que se quis dar a elas, em geral, são quase todas contra a natureza, que só produzindo pequenas qualidades artificiais e danos muito reais. Certamente seriam necessárias várias gerações para nos recolocar tais como a natureza nos criou. Poderíamos talvez sair vencedoras, mas os homens perderiam demais. Ficam bem felizes por não sermos piores do que somos, depois de tudo o que fizeram para nos desnaturar por suas belas instituições.